meditar num texto essa tarde que o Senhor inspirou o meu coração. E eu já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí no livro do Gênesis, capítulo de número 26. E o versículo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Gênesis capítulo 26 e o versículo 11. Glória a Deus. Eu quero pedir para a Dani abaixar um pouquinho o fundo musical para mim aqui. É ao vivo, gente, é assim. Só um pouquinho, o retorno. Para quem está em casa, provavelmente está bom, mas só um pouquinho para mim o retorno. Aí tá bom. Tá ótimo. Amém. Gênesis capítulo 26 e o versículo de número 11. Se você pode aí na sua casa acompanhar, acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque se foi dali e fez a sua casa no vale de Gerar, e ali habitou. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-o pelos nomes que chamara seu pai. Eu quero que você grave bem isso. Se tiver com a caneta marca-texto, marque isso. E chamou-os pelo nome que o chamara seu pai. Aí o 19 diz: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu daquele lugar e cavou outro poço, e não porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Você pode dizer um amém? Feche os seus olhos. Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra, que é divinamente inspirada e digna de toda aceitação. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem marcado um encontro conosco essa tarde. Porque, Senhor, não é em vão esta palavra, não é em vão este culto, não é em vão este encontro. Senhor, cremos que és tu, Pai, aleluia, o provedor da nossa vida em todos os aspectos. Senhor, não temos ambição em sermos independentes, porque muito melhor é para nós sermos dependentes de Ti, e Tu és o nosso provedor em tudo, inclusive no que diz respeito à nossa alma. Pai, sabemos que esta palavra é provisão Tua, maná que vem do céu e que alimenta a nossa alma, que dá força ao que está cansado, que levanta o caído, que cura o doente, que liberta o cativo. Senhor, sabemos que esta é a Tua palavra que vem como um alvará do céu em nossa direção, dando a nós aquilo que precisamos. Senhor amado, fica conosco e fala aos nossos corações, tens liberdade. Fala, Pai, como lhe apraz, faz como lhe apraz. Estamos aqui como canais, instrumentos, Pai. Eu te peço, visita a cada altar erguido em cada casa. Senhor, e nesse momento responda os teus filhos. Em nome do Filho amado Jesus, o nome acima de todos os nomes. Se você crê, diga um amém aí na sua casa.
Glória a Deus. Queridos, o Senhor inspirou o meu coração com esta palavra e eu quero compartilhar de uma maneira breve algo ao seu coração. Eu espero que você seja muito abençoado por essa palavra. Então eu peço que você nesse momento deixe o celular de lado se você estiver assistindo em outra plataforma, deixe aí os outros aplicativos de lado e preste atenção, porque o Senhor tem algo marcado para nós no dia de hoje. Queridos, meditando nesse texto, o Senhor me trouxe uma reflexão e eu gostaria que você pensasse comigo por essa linha. Todos nós conhecemos quem é Isaac. Isaac é o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Isaac é o próximo na genealogia após uma bênção liberada por Deus, de que Deus levantaria uma nação, que outrora se chamaria Israel, mas que nesse momento se tratava da descendência direta de Abraão, a nação ao qual Deus disse que seria como as estrelas incontáveis do céu, como a areia incontável do mar, a nação que Deus, através de Moisés, liberta do Egito e diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isaac está citado na titularidade que Deus fala com Moisés. E eu refletindo sobre Isaac, sobre a promessa que Deus fez a Abraão e sobre o nascimento de Isaac, eu estava pensando no quão era difícil para Isaac ser Isaac. O nome de Isaac significa ele ri, ou vai rir. Gênesis 21:6 diz que quando ele nasce, Sara diz: Deus tem me feito rir, e todo aquele que ouvir o seu nome se rirá comigo. Ou seja, o nome de Isaac já condicionava, já predestinava sobre o seu caminho que ele iria trilhar e sobre expectativas que a sua mãe e o seu pai tinham sobre ele acerca do que ele seria e do que ele faria. O que eu quero trazer para os irmãos é que simples fato de Isaac ser Isaac já traz sobre ele uma pressão. Primeiro, porque ele era filho de uma promessa para um homem e uma mulher que já não podiam mais gerar. Abraão da idade de 100 anos quando Isaac nasce. Sara da idade de 90 anos quando Isaac nasce. Ou seja, pais que já estavam avançados em idade recebem uma promessa, esperam por essa promessa, e o primeiro filho que nasce de Sara, que o pai seria Abraão, é Isaac. Ou seja, Isaac já tinha uma expectativa pela parte dos seus pais, mas além disso, Isaac ser Isaac envolvia uma promessa que não dependia dele nem do seu pai, mas dependia de Deus, porque Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação, e Isaac era o caminho para que essa nação surgisse, a continuidade das gerações através de Isaac. Prova disso é que Abraão teve um outro filho chamado Ismael, com uma mulher chamada Agar, serva de Sara, mas Deus não deu continuidade na promessa através de Ismael, porque Deus queria que fosse Isaac, o filho de Sara com Abraão. Ou seja, o fato de Isaac nascer e ser filho de quem era já trazia uma pressão sobre ele. O fato da expectativa sobre a promessa que Deus havia feito traz outra pressão sobre ele. E agora Isaac tem a responsabilidade, queridos, e preste atenção nisso, de dar continuidade ao legado de Abraão. Ele era filho e era o filho primogênito de Abraão com Sara, ou seja, ele teria que dar continuidade ao legado do pai Abraão. E quem é Abraão? Queridos, olhem no livro aos Hebreus e olhem no livro aos Romanos. Abraão é chamado no Novo Testamento como o pai da fé. Ou seja, Isaac tinha que continuar o legado de ninguém mais, ninguém menos do que o pai da fé. O homem que quando estava em Ur dos Caldeus, em Gênesis 11, ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, e creu que esse era verdadeiramente Deus, e foi para onde Deus o havia mandado, deixou tudo que ele tinha para trás, e seguiu tudo quanto Deus tinha falado para ele, o quanto Deus ministrava para ele. Ou seja, Isaac tinha que continuar um legado de um homem que estava marcando a história. Ou seja, Isaac era pressionado por ter nascido de uma promessa, por estar envolvido em uma promessa,
e por ter que dar continuidade a um legado. Então, eu imagino, queridos, o quão não era difícil para Isaac conviver com todas essas responsabilidades, conviver com todas essas referências ao seu redor, e com o olhar das pessoas em olhar e dizer assim: nossa, Abraão é um homem tão diferente, um homem que Deus abençoa tanto, um homem que Deus fala tanto, um homem que Deus usa tanto. Isaac não pode ser qualquer um. Isso é uma expectativa natural das pessoas. E eu acho interessante, porque por conta disso, Isaac começa a trilhar um caminho muito igual do seu pai. E é por conta também desses relatos que eu chego a entender que existia assim uma pressão em Isaac dar continuidade a um legado paterno. Porque Isaac ele começa a repetir muitos passos de Abraão. E queridos, no texto que nós lemos, alguns capítulos antes, nós vamos ver a história que levou Isaac a este lugar, até Gerar, e até se encontrar com Abimeleque. Se nós lermos a história, nós vamos ver que o caminho que levou Isaac até esse lugar é muito parecido com o caminho que levou Abraão uma vez a este lugar. Porque Abraão também esteve em Gerar. A Bíblia vai dizer que quando Abraão passou por um período de fome na terra onde ele estava, Abraão peregrina até o Egito, e peregrinando pelo Egito, passa pela terra de Gerar, e ali se encontra com Abimeleque. Abimeleque era o rei daquela terra, a terra dos filisteus. E quando Abraão peregrina naquele lugar, Abraão mente para Abimeleque que Sara não era sua esposa, porque ele tinha medo que os homens desejassem Sara e por conta dela eles matassem Abraão. Então Abraão mente que ela não era sua esposa, e isso traz uma maldição sobre aquela terra, ao ponto de Abimeleque questionar Abraão e Deus visitar Abimeleque em sonho, para dizer para Abimeleque: olha, você não pode tocar em Sara, porque Sara é mulher, é esposa de Abraão. E aí Abimeleque vai até Abraão, questiona ele e diz: olha, eu tive um sonho e Deus me mostrou que ela não é o que você disse, mas sim sua esposa. E por conta dessa sua atitude, poderia cair uma maldição sobre a nossa terra. O que você fez conosco? Por que nós merecemos isso? Enfim, depois dessa mentira, Abimeleque abençoa Abraão e diz assim: olha, eu não quero que ninguém toque nem chegue perto de você, porque tudo que você faz, Deus abençoa. E qualquer que se aproxima de você, Deus visita, e Deus protege você a qualquer custo. Então, eu não quero que ninguém dessa terra toque em você, então você vai ter liberdade para plantar e para colher. E Abraão fica naquela terra por um tempo. E nós vamos ver que quando Isaac, depois de grande, casado com Rebeca, e tem uma fome no lugar onde ele morava, Isaac vai para o mesmo lugar que Abraão foi, Gerar. E nas terras de Gerar ele se encontra outra vez com Abimeleque. E eu até fui pesquisar sobre Abimeleque para saber se era o mesmo Abimeleque. O mesmo Abimeleque que se encontrou com Abraão, o mesmo Abimeleque que se encontrou com Isaac, porque há uma diferença de tempo. E poderia que aquele Abimeleque que se encontrou com Abraão já teria morrido. Mas nós entendemos que naquela época, Abimeleque, na verdade, poderia ser um título, como por exemplo, Faraó, e não um nome próprio. Um título que poderia ser usado por outros reis, que assumiriam o poder, o governo naquela época, que tinham o seu nome pessoal, não era necessariamente o mesmo rei, mas que usavam o mesmo título, como Faraó, então Abimeleque, enfim. Mas a verdade é que Isaac copia, ele anda pelo mesmo caminho que Abraão andou. Ele vai para Gerar, e quando entra em Gerar, com medo de que os homens se apaixonassem por Rebeca, ele também mente da mesma forma que seu pai mentiu. Ele diz que Rebeca não é sua esposa. E da mesma forma que aconteceu com Abraão, o rei dessa vez vê Isaac brincando com Rebeca e desconfia que eles são marido e mulher, e ele questiona Isaac. E da mesma forma que aconteceu com Abraão, ninguém se aproxima de Rebeca, mas ele diz: olha, a gente não quer que ninguém toque em você, que ninguém se aproxime de você, e é onde nós começamos a ler aqui essa tarde. Gênesis 26:11, mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Porque naquele lugar já existia uma história
sobre Abraão. Abraão, quando passou em Gerar, deixou um legado. Abraão, quando passou em Gerar, deixou uma história. Abraão, quando passou em Gerar, ele deixou um histórico e ele deixou um caminho de prosperidade. Porém, os homens daquela terra, quando viam a bênção de Deus sobre a vida de Abraão, porque, queridos, o que nós precisamos entender é que a bênção de Deus sobre a vida de Abraão não estava condicionada a um lugar, até porque naquela época a maioria das pessoas eram nômades, elas se estabeleciam temporariamente nas terras. A bênção de Deus sobre a vida de Abraão não era geográfica, a bênção de Deus seguia Abraão aonde ele fosse. E eu quero te dizer essa tarde, já aplicar isso para a tua vida, não é a mensagem, mas receba em nome de Jesus aí na sua casa, que a bênção que Deus tem para você não é geográfica. As promessas de Deus na sua vida não são geográficas. Eu quero te dizer que aonde você colocar a palma das tuas mãos é a planta dos teus pés. A bênção de Deus vai te acompanhar, porque Deus te escolheu, te separou e te marcou para que você vivesse algo. Aleluia! Abraão naquele lugar prosperou, ele cavou poços, ele encontrava água, e queridos, isso é tremendo. Em regiões desérticas, sem tecnologia, hoje no Brasil, no sertão brasileiro, nós conhecemos a seca, e para cavar um poço é necessário uma tecnologia, é necessário uma broca específica, uma aparelhagem, um maquinário específico, mas a Bíblia vai dizer que Abraão com seus servos cavavam naquele lugar, e fluía águas vivas. É como se por onde Abraão andasse, os lençóis freáticos iam por baixo da terra, seguindo a planta dos seus pés, e aonde ele cavava vinha água viva. Isso era a provisão e a providência de Deus na vida de Abraão. Abraão cavou poços, mas quando Abraão morreu, os filisteus quiseram enterrar a história de Abraão naquele lugar. Porque eu quero te dizer que as pessoas que não conhecem o teu Deus, não suportam o histórico de milagres que Deus fez na tua vida. As pessoas que não servem o teu Deus não têm estrutura para ver e nem ouvir aquilo que Deus faz na tua história, porque eles vão tentar condicionar o que Deus faz a quem você é. E a verdade, queridos, é que nada do que nós recebemos nós merecemos, porque não é por mérito, é por graça, misericórdia e benevolência de Deus. Então os homens querem apagar a história de Abraão porque invejavam Abraão, então eles vão lá e entulham os poços. Mas, queridos, por mais que Abraão já tivesse morrido nos dias que Isaac chegou em Gerar, a promessa que Deus havia feito ainda estava de pé. Abraão já não estava mais entre os seus familiares e não estava mais em terra como ser humano, já estava com o Senhor, mas a promessa que Deus havia feito ainda estava de pé. E os homens podiam entulhar os poços que já haviam sido cavados, mas eles não podiam entulhar a história e as promessas que Deus havia feito naquela geração. Quando Isaac fica em Gerar, a Bíblia vai dizer que ele planta, e no mesmo ano que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais do que plantou. Irmãos, isso mexeu comigo. Imagina para os agricultores da época que semeavam naquele mesmo lugar, que plantavam e colhiam 3 vezes mais, 4 vezes mais. De repente vem um homem de fora, planta e colhe 100 vezes mais. Ele diz: que negócio é esse? Ele usa a mesma ferramenta. Aleluia. Ele está plantando na mesma terra que nós. Usa as nossas sementes. Pegou servos da nossa linhagem. Mas quando ele planta, multiplica 100 vezes mais. Que é isso? Aleluia. Isaac começa a atrair olhares. Por quê? Porque ele se torna um homem de muitas posses. A Bíblia vai dizer no versículo 13, que engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus que olhavam de fora não entendiam o porquê ele fazia a mesma coisa, mas prosperava 100 vezes mais. Oh, aleluia. Eu quero dizer isso para você, que pessoas que não servem ao teu Deus vão olhar para você e não vão entender o porquê você faz a mesma coisa, mas quando você faz, prospera. Quando você faz, o crescimento é 100 vezes maior do que aquilo que eles estão fazendo. Alguém vai olhar e não vai entender porque é que quando as coisas estavam nas mãos deles não prosperavam, mas quando chegou nas tuas mãos prosperaram.
As pessoas não vão entender porque trabalham na mesma área que você e está todo mundo sofrendo em crise e você não. Eles não vão entender o porquê na sua empresa, tudo que você coloca a sua mão prospera, tudo que você coloca a sua mão frutifica. Eu quero te dizer que não é mérito teu, é a bênção de Deus, é a promessa de Deus que vem sobre a tua cabeça. Isaac cresceu tanto, e isso incomodou tanto, que os homens começaram a expulsá-lo daquele lugar. Em nome de Jesus, não fique preocupado quando as pessoas já não suportarem mais a sua presença em ambientes que você está sendo próspero. Eu vou falar isso de novo. Não tenha medo quando as pessoas começarem a te expulsar de ambientes que você está sendo próspero. Sabe por quê? Porque os filisteus não suportam ver a prosperidade dos filhos de Abraão. Os filisteus não suportam ver a prosperidade da descendência de Abraão. Aleluia. Quer dizer que quem não serve o teu Deus não suporta ver a prosperidade daquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. E eu quero dizer que quando eles te perseguem não é nada pessoal, irmão. Não é nada pessoal. Você pode até dizer, eles têm um problema comigo, mas não é com você, é com Deus que você serve. Porque antes de você chegar, Deus já está vindo na frente. Aleluia. Aleluia. Começou a expulsar Isaac daquela terra. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque chama Isaac e diz: se afaste de nós, porque você é muito mais poderoso do que nós. E mesmo que eles não creiam no seu Deus, eles precisam reconhecer a autoridade que Deus tem sobre a tua história. Porque os filisteus futuramente vão se tornar um dos maiores inimigos de Israel. E queridos, eu acho isso interessante, porque o princípio dessa raiva, o princípio desse ódio que os filisteus têm pelos filhos de Abraão, não é nada pessoal, é o simples fato de tudo aquilo que os filhos de Abraão colocassem as mãos prosperasse. E aí Isaac ouve o que Abimeleque tem a dizer e se afasta, porque aqui Isaac já havia entendido que não era sobre o lugar. Isaac havia entendido que a bênção estava sobre ele, não sobre o lugar. Que aonde ele fosse, a bênção estaria com ele. Isaac agora está tendo as suas experiências. Isaac agora está vivendo a sua vez, a sua hora. Isaac sai do lugar onde ele está e faz o seu assento num vale. E isso também mexeu comigo. Isaac saiu de um lugar alto, porque normalmente as cidades se constituíam nas montanhas, nos montes, nos lugares altos. Isaac sai dos lugares altos e vai para o vale. E aí é o que eu digo, e o que o Senhor tem ministrado como uma bênção sobre nós por todo esse tempo. O Deus que é no alto dos montes é também conosco nos vales. Oh, aleluia. O vale é uma depressão, é um declive, é um lugar onde as pessoas pensam que vão te esconder. Manda ele para o vale, porque lá ninguém mais vai ver ele. Eu quero ver ele ser grande no vale, mas eu quero te dizer que o seu Deus também é o Deus dos vales. E que o que Deus colocou sobre a tua vida não se apaga por conta do lugar que te colocaram. Quanto mais tentam te apagar, mais a bênção de Deus cresce, mais a promessa de Deus se aproxima de se cumprir, e a glória de Deus se apresenta diante dos homens. Isaac vai para o vale de Gerar e habita naquele lugar. E aí Isaac começa a trilhar caminhos, e aqui, queridos, eu quero trazer 3 pontos para os irmãos nessa tarde. 3 pontos que Isaac segue para ser próspero num vale. A primeira coisa que nós vemos é que Isaac segue os passos do seu pai. E para Isaac seguir os passos do seu pai, era seguir os passos de alguém que tinha história. E eu quero que você grave isso muito bem essa tarde. Se você quer ser próspero em meio à perseguição, se você quer ser próspero em lugares que você não conhece, queridos, você não pode tentar ser o detentor de toda a novidade, porque o Deus que está contigo respeita história, e nós precisamos aprender a seguir os passos de quem tem história. Seguir os passos de quem tem história é referenciar aqueles que vieram antes de nós. Não é copiar, é entender
que as pessoas que vieram antes de nós deixaram pegadas e um caminho seguro para que nós possamos trilhar nos lugares. As pessoas que vieram antes de nós deixaram um caminho para que nós possamos trilhar sem medo. As pessoas que vieram antes de nós deixaram um caminho para que nós possamos trilhar sem receio. Ou seja, primeiro passo que Isaac tem, primeira decisão que Isaac toma, é seguir os passos do seu pai, alguém que tinha história naquele lugar. E eu quero te dizer que o caminho para o sucesso em meio à inveja, o caminho para o sucesso em meio ao menosprezo, o caminho para o sucesso em meio à contenda, o caminho para o sucesso em meio à mentira, não é brigar. Porque quem briga não é quem conhece a história. Quem briga não é quem conhece o seu Deus. Quem briga não é quem sabe o caminho que está trilhando, não. Quem briga é quem se limita ao momento e não consegue enxergar que há um propósito, há algo que é eterno, que é muito maior do que aquilo que os olhos podem ver. Isaac, quando chega no vale, a primeira coisa que ele vai fazer é ir nos poços que seu pai havia cavado e manda que os seus servos comecem a desentulhar aqueles poços. Quando Abraão morre, os filisteus daquele lugar tampam os poços para que a história de Abraão fosse apagada. E aí Isaac chega e ele diz: nós vamos desentulhar os poços que o meu pai cavou nesse lugar. E eu acho interessante, eu pedi para você repetir aí na sua casa, prestar atenção, porque diz assim: e tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E aqui existe uma grande questão sobre o que eu acabei de dizer, porque Isaac aqui passa de um limite de referência, porque ele chama os poços pelo mesmo nome que o seu pai havia chamado. Então aqui Isaac, ele já não está vivendo a sua história, ele está querendo repetir a história de Abraão. E o que eu quero dizer é que seguir os passos de alguém que tem história, não é você fazer a mesma coisa, é você seguir o mesmo caminho e entender que agora, na sua vez, o mesmo Deus irá te abençoar, e o mesmo Deus irá te conduzir para que você seja abençoado. Ou seja, Isaac quer trazer os mesmos nomes que o seu pai havia dado aos poços, mas dessa vez não era Abraão, dessa vez era Isaac. Isaac precisava fazer a sua história. E aí quando os pastores de Isaac, os servos de Isaac, começam a cavar e desentulham o primeiro poço, que aquele poço começa a dar água, os filisteus que moravam ali naquele lugar, pastores que moravam ali naquele lugar, no Vale de Gerar, vão até os servos de Isaac e começam a brigar. Começam a porfiar, como diz a Bíblia, a contender por causa daquele poço, dizendo: esse poço não é seu, esse poço é nosso. E eu acho interessante, porque se Abraão havia cavado aquele poço, Isaac era filho, ele era herdeiro, e naturalmente aqueles poços pertenciam a Isaac e não àqueles homens. Mas porque Abraão havia morrido e eles queriam apagar e ocultar a história de Abraão, então eles agora vão chegar para Isaac e dizer: esse poço não é seu, ou seja, você não tem mais nada aqui, seu pai já morreu. Mas eles não entendiam que era o mesmo Deus de Abraão, também era o mesmo Deus de Isaac. Eles não entendiam que a mesma promessa que foi feita a Abraão estava sobre a cabeça de Isaac. Isso é muito forte. Eles não conseguiam enxergar que tudo aquilo que Deus tinha dado a Abraão agora pertencia a Isaac. Eles dizem: esse poço não é seu. E aqui Isaac começa a fazer a sua história, porque Isaac muda o nome desse poço, que ele havia antes chamado pelo nome que seu pai havia chamado. Quando aqueles homens vão e brigam por esse poço, Isaac diz: não, agora o nome desse poço vai ser Ezeque, porque contenderam por ele. Isaac agora está fazendo a sua história. É ele dizendo: agora estou conhecendo os moradores desse lugar, e agora estou podendo nomear esses poços de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Então ele muda o nome, ele diz: agora vai se chamar Ezeque, contenda. Ezeque significa no radical contenda. Os homens contenderam pelo poço, e Isaac diz: fica com eles. Porque nesse ponto Isaac já havia entendido que a bênção não era geográfica, mas a bênção estava sobre a sua cabeça. Os servos de Isaac vão para outro poço,
e desentulham, e quando eles encontram água, os homens vêm e brigam também por esse poço. Isaac diz, agora vai se chamar esse poço Sitna. Ele muda novamente o nome desse poço. Já não chama mais pelo mesmo nome que seu pai o chamara, e agora ele, baseado na sua história, diz Sitna. Por que Sitna? Sitna significa no radical inimizade. E eu quero te dizer, queridos, que no caminho da bênção que Deus tem sobre a tua vida, muitas vezes você vai encontrar contenda, Ezeque. Muitas vezes você vai encontrar Sitna, inimizade. Porque nem todas as pessoas que te cercam estão preparadas para ver prosperidade sobre a tua vida. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de terminar essa mensagem. E chamar a tua atenção. Dizer para você que você tem que estar preparado nestes dias. E eu estou ministrando de uma maneira profética nessa hora. Porque o Senhor vai começar a permitir que você conheça aqueles que são e aqueles que não são na tua vida. O Senhor vai começar a fazer com que as pessoas se revelem ao seu lado. Lembra das orações que você fez? Lembra das orações onde você pediu, dizendo, Deus me mostra quem é de verdade, Deus me mostra quem realmente está no propósito. Eu quero te dizer que por esses dias o Senhor vai começar a mostrar aqueles que verdadeiramente estão no propósito ao teu lado. Porque a verdade, queridos, é que você quer conhecer alguém verdadeiramente, não é na hora da tristeza. Como assim, pastor? Amigo é aquele que permanece na hora do luto. Não, é muito fácil se comover com a história triste de alguém. Amigo de verdade é aquele que consegue rir quando você está bem. É aquele que consegue se alegrar quando está tudo dando certo para você, mesmo que não esteja dando certo para ele. Amigo de verdade é aquele que suporta a tua tristeza, mas também suporta a tua alegria. Ele entende que o teu choro é o choro dele e a sua alegria também é a alegria dele. Quer conhecer alguém de verdade? Prospere ao lado de alguém. E veja se alguém vai ser tomado por inveja, ou se ele vai ser tomado por um espírito de compreensão, por um espírito de alegria, por um espírito de comunhão. Irmão, você quer conhecer alguém, comece a prosperar. E sabe o que o Senhor está dizendo? Ele vai usar a minha boca para dizer isso para você essa tarde. Que o Senhor, ainda nesse mês de abril, vai dar amostras da bênção que Ele tem sobre a tua vida, só para Ele te revelar quem é e quem não é. Pega essa palavra em nome de Jesus, marca essa data que você está ouvindo essa mensagem no dia de hoje, porque o Senhor vai dar amostras da bênção dEle sobre a tua vida. Ainda não é o que Ele tem para você, mas Ele vai dar amostras, só para pessoas que estão ao seu lado verem, e você conhecer verdadeiramente aqueles que vão continuar contigo e aqueles que não vão. Aleluia. Tem pessoas que pertencem a lugares por onde você vai passar, mas não pertencem a você, e não pertencem ao trajeto que você tem que fazer. Elas vão ficar no lugar onde você as conheceu, mas você vai ter que continuar, você vai ter que seguir, você vai ter que ir adiante. E eu quero te dizer que você tem que aprender a deixar para trás algumas pessoas. Isaac prosperou no lugar onde ele estava, mas ele teve que sair e ir para o vale, e no vale existiam outras pessoas que ele também teve que deixar para trás. E nós precisamos entender que muitas vezes nós teremos que deixar para trás pessoas que fazem parte de uma geografia, mas não fazem parte da trajetória. Aleluia. Você vai encontrar no caminho contenda, sim. Não pense que no caminho da bênção você só vai encontrar amigos, porque no dia em que você começar a revelar aquilo que Deus te deu, alguém vai dizer, é grande demais para você. Você vai encontrar inimizade, porque as pessoas vão começar a se tornar seus inimigos só pelo simples fato de você ser quem você é. Mas Isaac não desiste. Isaac decide não brigar. Contendem com ele, mas ele não contende com eles. São inimigos dele, mas ele não é inimigo deles, porque ele entende, eles não são meus inimigos, eles são inimigos da promessa que Deus fez na minha vida e da bênção que Deus tem sobre a minha vida. Ele entende que não é uma coisa pessoal. Isso se chama maturidade. É você entender que muitas vezes as pessoas vão ficar bravas com você, vão tentar ser seus inimigos, mas não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo na tua história. Se você continuar sendo o mesmo, se você continuasse do mesmo tamanho, se você nunca prosperasse, se você nunca crescesse, essas pessoas seriam suas amigas pelo resto da vida, mas elas só vão deixar de ser suas amigas por causa daquilo que Deus colocou na tua mão. Eu preciso dizer isso em tom profético para alguém.
Você tem que estar preparado, porque Deus tem te prometido coisas ao longo da tua história. E no momento que você começar a viver, você tem que entender que tem pessoas que não vão ter estrutura para ver Deus cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. Deus te prometeu um ministério, mas vai chegar uma hora que alguém vai dizer: está crescendo demais. Deus te prometeu um relacionamento, mas alguém vai dizer: está feliz demais. Deus te prometeu um emprego, e alguém vai dizer: está crescendo demais nesse emprego. Deus te prometeu uma bênção financeira, seja no autônomo, seja como empresário, e alguém vai começar a dizer: está prosperando demais, porque alguém que te conheceu tão pequeno não tem estrutura para ver o que Deus tem para fazer na tua história. Mas eu quero te dizer, não é hora de você brigar, não é hora de você criar inimigos, é hora de você olhar para frente e dizer: eu tenho um propósito. Isaac não briga, Isaac não contende, porque quem briga por aqueles poços não havia cavado aqueles poços, muito pelo contrário, eles haviam entulhado aqueles poços. E o que eu quero te dizer é que muita gente que está brigando por aquilo que Deus está te dando, nunca pôs a mão para tentar fazer do mesmo jeito que você está fazendo. Pega essa palavra em nome de Jesus, que tem gente que fala daquilo que você faz, mas não tem coragem de acordar a hora que você acorda. Tem gente que fala daquilo que você tem, mas não tem coragem de fazer os sacrifícios que você faz. Tem gente que contende por conta da tua prosperidade, mas não tem coragem de encarar o que você encara para você ser próspero. Que não se sacrifica como você se sacrifica, que não crê como você crê, que não abre mão de coisas como você já abriu, que não vive intensamente para o reino como você vive. Então, meu irmão, não venha falar do que você tem, se não sabe o que você passa. Isaac não briga porque ele sabia que quem estava brigando não tinha história. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, você tem história. Não temas aqueles que não têm história, aqueles que tentam apagar o passado dos outros. Você tem história. Isaac não briga, ele levanta a cabeça e diz: continua cavando. E eles vão para um terceiro poço. E no terceiro poço, quando eles cavam, eles acham água de novo, porque não é o lugar, mas é a bênção sobre Isaac. E aí eles cavam, acham água e não vem ninguém. E eu imagino, irmãos, o espanto dos servos de Isaac, quando eles terminam de cavar, aí olha para a direita e diz: já espera que vai vir filisteu. Aí olham para a esquerda: será que é dali? Olham para a direita: será que é de lá? Olha para frente: será que é dali? Olha para trás: será que é de lá? Mas passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e não chega ninguém. Eles não querem contender por esse? Mas contenderam por Ezeque, contenderam por Sitna. E agora, esse poço aqui não interessa para eles, por que será? É porque vai chegar uma hora que até os teus inimigos não vão conseguir acompanhar o teu crescimento. Vai chegar uma hora que até os teus inimigos vão entender que eles não conseguem te parar. O invejoso, ele não quer aquilo que você tem. Não é só isso. Ele não quer que você tenha aquilo que você tem. Quando os homens vêm e pegam os primeiros 2 poços, a intenção deles não era ter um poço, porque eles podiam ter outros, mas não era isso. Eles não queriam que Isaac tivesse. Mas quando eles entendem que era impossível parar Isaac, eles dizem: deixa ele para lá. E eu quero te dizer, queridos, que está chegando o tempo que alguém vai dizer: não dá para competir com quem não compete. Não dá para brigar com quem não briga. Não dá para arrumar inimizade com quem não quer ser inimigo de ninguém. Não dá para tentar alcançar alguém que não quer nada que é dos outros. Oh, aleluia. Aí Isaac chega e diz: e aí, meus servos, alguém veio brigar por esse poço? E diz: meu senhor, até agora ninguém. Ele diz: então agora já não é mais contenda, agora já não é mais inimizade, já não é mais Ezeque, já não é mais Sitna, agora é Reobote. Oh, aleluia. Reobote quer dizer lugar amplo ou lugar necessário. Aleluia. Lugar amplo ou lugar necessário. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele, e por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque
agora nos ampliou o Senhor e crescemos nesta terra. Primeiro, Isaac seguiu os passos de quem tem história. Segundo, Isaac não desistiu em meio às perseguições. Terceiro, Isaac não brigou por coisas que Deus havia dado. Primeiro, seguir os passos de quem tem história, essencial. Não desistir quando você é perseguido, essencial. E não brigar por coisas que Deus te deu, essencial. Porque se foi Deus que te deu, é Ele que se responsabiliza. Deus não precisa de defesa. E sabe qual é o segredo de alguém que vive respeitando as promessas de Deus? É que quem vive respeitando as promessas de Deus não quer nada que é de ninguém. Quem vive respeitando as promessas de Deus não anda por aí tentando acelerar o tempo. Oh, glória a Deus. Quem vive as promessas de Deus não anda por aí tentando receber antes aquilo que Deus tem para dar. Eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Que muitas pessoas, elas têm perecido porque elas se prendem à geografia. Mas foi eu que cavei esse poço deu água, esse poço é meu. Irmão, é no tempo de Deus. E eu quero te dizer que aquilo que vem de Deus traz paz. Eu quero te dizer que aquilo que vem de Deus traz segurança. Eu quero te dizer que aquilo que vem de Deus traz crescimento. Vai pegando essa palavra que é profético para a tua vida, irmão. Aquilo que vem de Deus não vem com briga. Aquilo que vem de Deus não vem com contenda. Aquilo que vem de Deus não vem com inimizade. Aquilo que vem de Deus vem com amplitude. E eu quero te dizer que está chegando o tempo do Rehobote na tua história. Se prepare para viver o Rehobote de Deus. É o lugar necessário. E às vezes as pessoas não entendem isso. Que lugares amplos são necessários. Eu precisei juntar essas duas etimologias. Lugar amplo e lugar necessário. Eu quero te dizer que lugares amplos são necessários. Pastor, por que é que lugares amplos são necessários? Para aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai precisar de espaço para crescer. Eu vou dizer isso de novo. O Senhor quer te levar para um lugar amplo, não é para a sua glória, não é para você simplesmente olhar e dizer, eu estou num lugar grande. Não, o Senhor quer te levar para um lugar amplo, porque é necessário para aquilo que você vai viver amanhã. Eu vou dizer isso em nome de Jesus. Você pode não estar entendendo o investimento que Deus está fazendo em você hoje. Você pode não estar entendendo o crescimento que Deus está trazendo para você hoje. Você pode não entender a estrutura que Deus está criando em você hoje. Você pode não entender a maturidade que Deus está gerando em você hoje. Você diz, para que tanta maturidade para tão pouco? Para que tanto espaço para tão pouco? Para que tanta estrutura para tão pouco? Para que tanto conhecimento para tão pouco? Mas assim te diz o Senhor, não olha para o hoje. Eu estou te preparando para o que é maior. Rehobote, lugar necessário, lugar amplo é necessário, para que você viva o que Deus tem para você já. Daqui a pouquinho eu quero te dizer que você pode não estar entendendo tudo que Deus está fazendo hoje, mas vai chegar a hora que você vai começar a entender. As peças vão se encaixar em cada lugar e Deus vai começar a te mostrar o porquê desse investimento tão grande na tua vida e o porquê dessa perseguição tão grande contra a tua história. Você pode estar olhando e dizendo, pastor, mas eu não entendo, me perseguem, eu não tenho quase nada, eu já saí de onde eu estava, eu já perdi tanto, eu já fui tanto traído, tanto perseguido, e agora as pessoas não desistem de me perseguir. Mas não se preocupa, oh glória a Deus, porque eles não estão perseguindo você, eles estão perseguindo aquilo que Deus vai fazer na tua história. Mas eu quero te dizer que o inimigo não tem chance contra a tua vida, porque o Deus de Abraão também é o Deus de Isaac. Aleluia! Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida nessa tarde, que o Senhor vai te fazer ver o porquê de tantas coisas que você está passando hoje. E quando você enxergar, você pode não entender o tamanho, a largura, nem a altura e nem a profundidade, mas eu quero te dizer que no tempo certo, aleluia, tudo isso que Deus investiu na tua história vai começar a gerar frutos para a glória de Deus.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está te preparando para algo muito maior, querido. O Senhor está te preparando para algo muito melhor. É por isso que você não pode tentar adiantar, nem acelerar e nem atrasar os processos de Deus. Porque os processos de Deus, irmão, eu acho que, por mais que Rehobote signifique lugar necessário, Ezeque e Sitna também são necessários. É necessário a contenda, porque em meio à contenda você vai descobrir que você prefere muito mais a paz. É necessário a inimizade, porque na inimizade você vai descobrir que você é muito mais a verdade do que a mentira. Oh, aleluia. Então sabe o que eu quero te dizer? Que tudo que você passou até o dia de hoje é necessário. Tudo que você sofreu até o dia de hoje é necessário. Mas está chegando o tempo do Rehobote. Dá glória a Deus se você crê nessa palavra. Oh, obrigado Espírito Santo de Deus. Obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações essa tarde. Nós te amamos e te adoramos, Pai, porque Tu tens cuidado de nós de uma maneira gloriosa. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado, Senhor, e nos alimentado de uma maneira tão satisfatória, nos alimentado sem reservas. Senhor, nós cantamos aqui no início desse culto que não trouxemos nada para a mesa, mas ainda assim foi posto um banquete diante de nós. Tu és um Deus benevolente, muito obrigado. Senhor, obrigado, eu peço que o Senhor frutifique e que o Senhor responda, Pai, a cada um através dessa palavra, que ainda essa semana, Pai, os teus filhos possam meditar, crescer, Pai, e que essa palavra surta efeitos para a glória e honra do teu nome. Nós te clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode dizer amém, diga amém. Estenda suas mãos aí na sua casa. Estenda suas mãos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Deus que é contigo no alto dos montes seja contigo também nos vales. Que o onipotente, que é aquele que te guarda, te esconda na sombra das suas asas, aonde você estará seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A verdade dele é escudo e broquel. O guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Bendito serás ao tocar e bendito serás ao pisar. Sê tu uma bênção. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todos, não só hoje, não só aqui, mas para sempre e por onde você for, aonde você estiver. Se você crê, diga amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por ter participado.